Uma pessoa preocupa-se com o passado, ela está preocupada com uma pergunta. Responder uma pergunta. De onde é que eu venho? Qual é a minha origem? Quais são as minhas raízes? Eu não caí de paraquedas. Certo. Eu tenho um passado. Se eu conhecer o meu passado, eu vou ter um iSWAT na mão. Eu vou ter um instrumento, uma ferramenta para estar bem no presente e ter capacidade para construir o futuro. Certo. Há muita gente que quer prever o futuro. Eu acho mais importante do que antecipar, prever, predizer o futuro, é construir o futuro. Nós queremos ser protagonistas. Nós queremos ser agentes ativos. Nós queremos ser atores. Homens e mulheres, leste-timorenses, querem ser atores. Votantes, ou seja, 21% a favor, e 384.580, ou seja, 78,5% contra a proposta de autonomia especial. Timor está a terminar a contagem decrescente para a declaração de independência do primeiro país do século XXI. Sediada pela primeira vez a 20 de maio de 2002. Aqui ao meu lado tenho o Roque Rodrigues, o rosto mais visível da resistência timorense em Portugal. Temos connosco o embaixador Roque Rodrigues. Ele é embaixador de Timor-Leste, baseado em Luanda, mas um embaixador itinerante. Timor-Leste é cada vez mais sentido como a pátria dos Timores e nunca uma província em Indonésia. Portanto, por que é que eu me interessei pelo meu país? É assim, a minha mãe e o meu pai não nasceram cá. E muitas vezes, os meus colegas de escola, quando eu era miúdo, me perguntaram assim: Roque, onde é que está a tua uma lição? Onde é que está o teu fogo? Onde está? E eu dizia, é uma boa pergunta. Onde está o teu fogo? Onde está a tua casa sagrada? E eu digo assim, olha, vamos explicar uma coisa. Eu nasci cá. Quer meu pai seja de fora, quer a minha mãe sejam de fora, eu nasci cá. Logo eu sou cidadão timorense. Exato. Eu abri os meus olhos, eu vi a luz do dia aqui. Este é o meu país. Eu ganhei direito a falar deste país. E tenho o dever de amar o país, porque eu nasci aqui. Eu nasci e cresci aqui. Os primeiros 15 anos da minha vida, eu passei aqui. Eu desenvolvi a minha consciência aqui. É aqui que eu aprendi a amar o meu país. Sim. Quando se diz amar o país, é amar as pessoas.
preocupar-nos com as pessoas. O que é que há de mais rico num país? É mineral? É petróleo? É gás? Não, são as pessoas. As pessoas. Isto que eu aprendi. Depois, pela profissão que o meu pai tinha, o meu pai viajava muito. O meu pai fez a Segunda Guerra Mundial cá, Em Timor. em Timor. Ele não caiu de paraquedas. Ele fez os 3 anos de luta contra o Japão, contra a ocupação japonesa. Ele foi preso, foi torturado, foi espancado. Aqui. Aqui. A prisão dele era o Hospital de La Haye. Era a prisão do meu pai, onde ele ficou preso. Então, esta a razão porque eu aprendi a amar o meu país. É a razão porque, quando se dá o 25 de Abril, a chamada Revolução dos Cravos em Portugal, no dia seguinte, eu escrevi uma carta ao Estado-Maior-General das Forças Armadas Portuguesas. Porquê? Eu era militar. Eu não podia sair sem pedir autorização ao chefe. Então escrevi uma carta a pedir que eu volte já para o meu país. Eu volto para a minha terra. Na altura não dizia país. Eu volto para a minha terra. Volto para Timor. Dia 25 de Abril, dia da Revolução. Dia 26 de Abril a minha carta estava no Estado-Maior. Só no dia, em outubro, o Estado-Maior respondeu. Porquê? O Estado-Maior das Forças Armadas Portuguesas estava ocupado com a Revolução, com o processo. Então, quando respondeu o meu pedido, o meu apelo, era muito tarde, em outubro. Assim que eles responderam, eu disse, vamos arrumar a mala. Arrumei a mala e voei para Timor. Saí de Lisboa no dia 25 de outubro e cheguei a Baucau no dia 26 de outubro. O aeroporto de Baucau tinha poucas condições para receber grandes aviões. Aviões a jato, mas recebeu. Um jato 707 que tinha sido fretado. Portugal para... de Lisboa, eu creio, já não me lembro bem, Suíça para Bangkok, de Bangkok para Dili. Quando entramos em Dili, já estava o sol a pôr-se. Então, não havia avionetes para trazer os passageiros dali para cá. Então eu vim, como militar, eu vim numa Unimog, aqueles caminhões militares. Militares, sim. Levámos muito tempo, a estrada não era alcatroada e havia lama. Então quando chegámos a Dili, já era muito noite. Eu tinha estado fora da minha cidade, eu nasci em Dili, em Balide, eu tinha estado fora 9 anos. 9 anos? Quando eu entrei, Dili parecia uma outra cidade. Tinha luz elétrica, pouca luz, mas tinha. Eu não conseguia dormir. É emoção voltar à terra. No dia seguinte, era muito cedo, não sei se eram 4 horas ou 5 horas da manhã, eu acordei e fui correr toda a cidade. A pé. Corri a cidade toda. Primeira coisa que fiz foi sair daqui do Farol e fui visitar a casa onde eu nasci. Balide. Balide. A pé. Depois fui até Taibés, fui dar uma volta enorme. E voltei para o sítio onde eu estava a viver, que era a messe dos oficiais, no Farol. Isto quer dizer o quê? Que quando a gente nasce num sítio, vive num sítio, cresce num sítio, tem colegas, a emoção fica muito forte. Sim. São coisas que a gente não pode esquecer. Exato. Então, quando está o 25 de Abril, a primeira coisa é, grande oportunidade agora, a ditadura caiu, vamos trabalhar para o nosso país. Foi o que eu fiz. Muito simples. Não tem nada de novo. Eu tenho a certeza que todos os timorenses que estavam lá fora, todos, mulheres e homens, jovens, estavam a estudar lá fora, a primeira coisa que pensaram no dia 25 de Abril foi tempo para voltar, tempo de ona, dia Clio e da Filipari. Então a maior parte de nós disse, vamos voltar. Eu fui daqueles que, mas eu era militar, não podia decidir por mim, tinha de esperar. Então esperei a autorização, quando deram a autorização, eu voltei. Eu creio, Jacinto, que eu respondi a sua pergunta, porquê que eu me interessei por Timor?
Muito simples. Em resumo, a Barak. Nasci cá, cresci cá, aprendi a amar esta terra. Eu saí é uma história longa. Pela primeira vez, quando saí do meu país, era colónia portuguesa de Timor, chamavam Timor Português. Timor Português. Eu saí na noite de 5 para 6 de maio. Atenção à data. Na noite de 5 de maio para 6 de maio, 65. 1965. Quando saí. Porquê? Não havia faculdade. O liceu não tinha 7º ano. Então, eu tinha de concluir os últimos 2 anos do liceu fora. Então, a família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, todos viajamos num barco. Num barco de Dili para Lisboa. Barco. Foram 28 dias, foi um recorde. Os outros barcos levam 53 dias. 53 dias. Nós levamos 28. Mas nós passamos pelo canal de Suez. Uau! Via rápida. Os outros tinham que dar a volta toda. Então dobrava o tempo. Quando cheguei a Lisboa, era dia 2 de junho de 1965. 65. Com o meu pai, com a minha mãe, com o irmão e uma compatriota minha, timorense. Viajamos, poucos timorenses, de Dili até Lisboa. Então fomos colegas de viagem de um timorense chamado João Freitas. O João Freitas foi o primeiro timorense a tirar um curso de pesca em Portugal. O João Freitas, companheiro de viagem do barco, o João tem um filho, foi diretor nacional de estatísticas, já na República Restaurada de Timor-Leste, depois de 2002. O filho chama-se António Freitas. Foi diretor-geral de estatísticas, agora, no governo restaurado, na República Restaurada de Timor-Leste. Mas quando é que saiu naquele momento antes da invasão? Portanto, quando eu saí pela primeira vez foi em 65. Voltei em outubro de 74, 9 anos depois. Em maio de 75, eu volto a sair. Porquê? Porque eu estava a trabalhar na educação e estávamos a fazer uma revolução na educação. Interessante. Estávamos a criar uma história timorense, uma narrativa leste timorense, uma geografia que estuda Timor e não rios de Portugal ou da Indonésia. Estudar as nossas motas, Mota Carauru, Mota Lois, Mota Comoro. Interessante. Por que a gente tem que estudar Rio Tejo, Rio Douro, Rio não sei de quem, mas não conhece Mota Carauru? Mota Carauru. Cidadão de Timor não conhece as motas aqui, mas vai conhecer rios. Não conhece Forra Melau, não conhece Cablac, não conhece Montebia, mas sabe onde é a Serra da Estrela. Né? Então, a nossa ideia seria, vamos leste-timorizar o ensino. Aprender coisas da nossa pátria, do nosso passado. Leste-timorizar, né? Timor-Leste. Bom, então, eu fazia parte deste grupo. O chefe da repartição provincial da educação era um compatriota nosso, que depois foi vice-ministro da Defesa Nacional, Guido Soares, família Soares. Ele era o chefe da repartição, nós pertencíamos a um grupo que está a pensar em reformar o ensino, tínhamos 2 grandes amigos portugueses, muito bons, grandes amigos nossos. Um deles ficou muito conhecido pelo apoio tremendo que deu a Timor. Professor António Barreto de Magalhães. E a doutora Judite. Bom, trabalharam diretamente connosco. Então, o senhor governador Lemos Pires chamou-me e disse, vai para Portugal com o professor Barreto e vai trazer professores
para começarmos já o ensino aqui em Timor-Leste. O ensino com os currículos timorenses, Contexto timorense. feitos por nós, trabalhados por nós. Fomos lá, eu arranquei daqui no dia 26 de maio. 26 de maio de 75. Chego a Lisboa no dia 27 de maio de 75. Quando eu chego, quem é que estava lá? O vice-presidente da Fretilin, Nicolau Lobato. Estava lá em Portugal. Em Lisboa. Em Lisboa. Estava a fazer campanha para angariar conhecimento sobre Timor. Solidariedade para com Timor. Eu fui ter com ele, com o vice-presidente, e ele disse-me assim: Roque, temos duas notícias. Uma má, outra boa. Então vamos começar. E ele disse: olha, a boa notícia é que a Fretilin foi convidada para assistir à independência de Moçambique. E disse-me assim: tu vais comigo. Voltou-se para mim e disse: tu vais comigo para o Maputo. Eu disse: mas camarada Nicolau, eu não posso ir. Porquê? Porque eu estou a trabalhar para a administração portuguesa. Eu tenho de pedir licença. E ele disse-me: faz aquilo que tu precisares fazer, mas vem comigo. Eu mandei um telegrama ao governador. Falei com o professor Barbeto Magalhães e mandei um telegrama de Lisboa para Dili para o governador e disse: eu não posso continuar a viagem. Tenho outro destino. Então já não voltei. Em junho, acabamos o trabalho em Lisboa. Eu já não trabalho para a educação, na província portuguesa de Timor, estava a trabalhar com Nicolau Lobato. Acompanhei o presidente Nicolau para a independência de Moçambique. Fomos os dois timorenses que assistimos, chuva forte, ficámos todos molhados, assistimos à independência de Moçambique. E o doutor Alcatiri, que tinham arrancado de Dili, ficaram retidos no aeroporto de Joanesburgo. Não puderam assistir à proclamação da independência. Mas chegaram mais tarde, mas chegaram. A partir daí, o proclamador, Xavier do Amaral, chefiou a delegação porque era o presidente da Fretilin. Então, para responder, eu saí daqui no dia 26 de maio de 75. E devia voltar. Já não voltei. Quando o presidente Nicolau, antes de regressar a Dili, eu pedi a ele e disse: presidente, eu fiquei 9 anos fora. Eu já não vou ficar mais. E ele disse-me assim: tu em dezembro voltas. Por enquanto, vais ficar cá a fazer trabalho. O vice-presidente Nicolau tinha toda a razão. Nicolau era um homem que olhava o futuro. Ele sabia que a Indonésia ia invadir. E era preciso ter alguém que falasse inglês e francês para poder colocar no mundo a notícia de que a Indonésia estava a fazer coisas muito criminosas em Timor. Então, ele disse: nós precisamos de um representante fora, falar. Já tínhamos um comitê muito ativo em Portugal. CAF, chamavam CAF, Comitê de Ação de Apoio a Fretilin. Em Lisboa, não havia ninguém na África. Então, o presidente Nicolau disse: tu ficas, já não voltas. Em dezembro, quando o trabalho estiver montado, a estrutura estiver montada aqui, então tu voltas. E vais ser substituído por alguém. Foi isto que aconteceu. Ora bom, agora, o que acontece é que, entretanto, quando nós proclamamos a independência, dias depois, a Indonésia invadiu. Eu já não pude entrar. Então, desde que saí, no dia 26 de maio de 75, até o dia 13 de janeiro de 2000, eu estive fora do meu país. Quase 25 anos fora. Uau. Quase 25 anos fora do país. É muito tempo. Muito tempo, muito É tempo, muito muito tempo, muito tempo. Eu não sei como é que eu aguentei. Não sei. Uma pessoa agora sai, fica uma semana fora e diz: eu quero voltar. Como é que é possível estar tanto tempo fora?
Eu hoje não acredito. Mas aguentamos. Porquê? Porque nós, seres humanos, precisamos de uma finalidade. Temos que ter uma razão. Razão para viver. Quando tu tens uma razão para viver, tu não desistes. Então, nós sabíamos que era preciso lutar por Timor. Então, nós ficamos. Nós aguentamos estar fora porque sabíamos que era preciso alguém falar sobre Timor. Foi isto que fez com que a gente ficasse em Timor. E então, durante a diáspora, ficou apenas em Moçambique? O meu primeiro posto, a minha primeira missão, foi em Moçambique. Primeiro, como representante da Fretilin. Quando o nosso país, em nome do nosso povo, o Comitê Central da Fretilin, proclamou a independência de Timor, então Moçambique foi dos primeiros países a reconhecer a República. Nessa altura foi levantado o Estatuto e em vez de ter representação da Fretilin, eu passei a ser o embaixador da República Democrática de Timor-Leste na República Popular de Moçambique. Moçambique. De 75 até 79 fiquei em Moçambique. Moçambique é o país irmão que nos abriu as mãos, abriu o coração para nos receber e deu todo o apoio para naqueles anos difíceis podermos denunciar a ação criminosa da Indonésia, do fascismo indonésio, do colonial fascismo indonésio contra o nosso povo. Depois desta missão, eu fui para Angola. Primeiro, como representante da Fretilin. Já tinha havido 2 representantes da Fretilin em Angola. Quando eu cheguei em 79, já tinha havido 2. Um deles, um homem, um compatriota nosso, leste-timorense, de Soibada. Quem é? Nome de guerra, Kautai. Nome Sarani, Nianara. O nome cristão, José Maria de Fátima Sarbento. Família Sarbento. De Soibada. Ok. O segundo representante é o atual embaixador em Washington, José Luís Guterres. O terceiro fui eu. Eu, quando estou lá, sou o primeiro representante da Fretilin. Angola reconhece a República e o Estatuto mudou. Houve uma conversa entre o então Ministro de Relações Exteriores de Angola, falecido, saudoso Paulo Jorge, e o Dr. Alcatiri, que era o Ministro de Relações Exteriores. E nessa altura, upgrade, levantou o nível e passou a ser Embaixada da República Democrática de Timor-Leste na República de Angola. E eu fiquei como embaixador de Timor-Leste em Angola. Foi a minha segunda posição. Agora, durante este tempo todo, a nossa preocupação era não estar parado. E era correr o mundo com o apoio destes 2 países. Honestamente, os outros países, mesmo pequenos, ajudaram. São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Guiné-Bissau. Guiné-Bissau ajudou-nos a preparar homens. Então nós temos uma dívida muito grande com os países africanos de língua oficial portuguesa. O nosso primeiro centro de acolhimento foram os países africanos de língua oficial portuguesa. After 5 days in China, President Ford has arrived for a one-day visit in Indonesia, which is one of the remaining pro-American governments in Southeast Asia. Vamos falar um pouco sobre a tensão geopolítica que acontece naquele momento, né? A nossa luta pela independência de Timor-Leste coincidiu com um momento intenso da Guerra Fria, naquele momento, caracterizado confronto entre 2 grandes principais ideologias. Qual foi o impacto com o contexto de Timor-Leste? Algum comentário sobre isso, doutor? Jovem Jacinto, você fez o seu curso de Relações Internacionais, curso universitário, na China. Sim. E você colocou bem o problema. Na altura em que tem lugar a Revolução dos Escravos em Portugal, na altura em que cai o colonial fascismo português, morre o Império Colonial, estão os países a nascer como nações soberanas e independentes. Ok.
Nesta altura, o fenómeno mais importante no mundo era a Guerra Fria. É verdade. Portanto, um conflito que não punha a União Soviética diretamente contra os Estados Unidos, mas tinha luta por outros países, feito por outros países. Proxy war, as chamadas proxy war. Guerras de procuração ou guerras para obter esferas de influência. Eu acho que num programa como este, para o nosso público, eu não vou entrar em pormenores. Mas vamos dizer, primeiro, que é verdade. Segundo, que a Guerra Fria influenciou no destino do mundo. Se não houvesse este jogo de influências, esta luta, este combate por agarrar as esferas de influência, Timor não seria invadido. Nem seria ocupado. Então podemos dizer que a colónia portuguesa de Timor foi uma vítima da Guerra Fria. Mas, como assim, eventualmente alguns dos nossos estavam público jovem ou não jovem, devem saber que nesta Guerra Fria de que nós fomos vítimas, provocou um genocídio. Numa população que não chegava a 800 mil ou 700 mil habitantes, de acordo com as estatísticas da CIA, foram mortos mais de 180 mil morenses. De acordo com as estatísticas da Igreja Católica, foram mortos mais de 310 mil. Qualquer número é um genocídio. Eu costumo dizer assim, como sou velho, tenho alguma experiência, costumo dizer assim: o meu país foi vítima de 2 genocídios em 30 anos. 30 anos, 2 genocídios. O primeiro genocídio, Guerra Japonesa. 42, 45. 3 anos e meio de guerra. 60 mil mortos. A população, pouco mais de 300 mil. Então, foi um genocídio. Primeiro genocídio no período de 42, 45. 1942, 1945. Segundo genocídio, começa em 75. E termina em 1990. Então, a nossa nação tem um recorde muito trágico. Em menos de 30 anos, conhece 2 genocídios. Ok? O segundo genocídio, vítima da Guerra Fria. O primeiro genocídio, aí está uma coisa que nós temos que aprender. Quando você está entalado entre potências, o seu futuro fica sempre treme-treme. Porquê? Qual foi, em 1939, quem foi o país que invadiu Timor? 0, nenhum. A invasão de Timor começa em 1941, 17 de dezembro. Quem fez? 17 de dezembro. Quem? A Austrália. Então o que é que a Austrália diz? Eu tenho de ocupar Timor. Os timorenses querem ou não querem, eu tenho de ocupar. Para o quê? Para travar a guerra em Timor contra os japoneses. Porque eu sei que os japoneses vão invadir a Austrália. Então o que é que eles fazem? Fazem aquilo que se chama a Preemptive Strike. E no dia 17 de dezembro de 41, invadem. E no dia 19 de fevereiro de 42, é o Japão que ataca. Então, nós fomos mais uma vez vítima de quê? Estarmos num local estrategicamente importante. É este o nosso. Vítima das grandes guerras. Estamos sentados num lugar muito nevrálgico, estrategicamente importante. Então, tu tens um a querer entrar, tens outro a querer entrar. O fundador da República de Singapura, Lee Kuan Yew, ele diz assim:
Quando os dois elefantes fazem amor, a relva para. Quando os dois elefantes jogam areia, a relva para. O que quer dizer? Em qualquer das situações, um pequeno país situado no meio de dois gigantes tem que estar a apoio. Tem que estar atento. Porque quando tu não queres, quando eles fizerem guerra, estás mal. Quando eles vão fazer amor, tu pagas também. Então, tu tens que estar sempre olho aberto. Mata o olho. Né? Não podes estar batendo o corpo. Então, para fazer uma resposta rápida à pergunta. Sim, senhora, o nosso país, o Nordeste, foi vítima da guerra. Por que Timor-Leste existe? Eu penso que os povos colonizados, porque conhecem a opressão, querem ser livres. Todo o ser humano oprimido quer ser livre. Então, um povo colonizado como o nosso, um povo que experimentou a ocupação indonésia, brutal, selvática, bárbara, aqui, na nossa cabeça, por detrás da nossa cabeça, há um sonho. O sonho da independência. As pessoas não sabem bem o que é. Mas, quantas revoltas houve em Timor? Muitas. Quando a gente estuda livros escritos por historiadores do colonialismo português, vê uma coisa. Timor foi um local sempre de revoltas. Houve governadores portugueses que foram mortos aqui. Então, este sentimento de revolta, este sentimento de querer ser livre, não é de hoje. É antigo. Ok? É uma coisa velha. É uma coisa antiga. Eu dizia assim, né? A última grande revolta, dizem os historiadores que ela durou 17 anos, foi a revolta de Manufai. Começou em 1895 e terminou com a morte de Dom Boaventura em 1912. 17 anos. Foi um levantamento contra a ocupação colonial. Contra a injustiça do sistema colonial. Aparentemente, depois disto, não houve mais nada. Mas houve uma coisa que vocês, jovens, têm que começar a estudar. O que é que foi a revolta do Hato Carbau? O Atuário. Tem que estudar isso. Uns dizem que era uma revolta para integrar Timor na Indonésia. Outros dizem, não, era uma revolta contra a injustiça do colonialismo português. Meus familiares participaram nessa revolta. Já morreram todos. E, portanto, eu não posso fazer perguntas a eles, já morreram. Mas é uma coisa que nós temos que estudar. O que é que era aquilo? O Hato Carbau, o Atuário. Qual era o problema que havia lá? Eu creio que estavam lançadas as sementes fini para a independência. A aspiração estava aqui dentro. Não saía, mas estava aqui dentro. Em 1970, no dia 8 de janeiro, um grupo pequeníssimo, um núcleo de patriotas, criou uma organização que não é conhecida para lutar pela independência de Timor. Essa organização chama-se Morelti. Morreu a organização. E eu quero acreditar que neste momento a única pessoa que está viva, dos fundadores do Morelti, Movimento Revolucionário para a Libertação de Timor, Morelti, a única pessoa que está viva é o Dr. Alcatiri. Os outros fundadores, Justino Mota, pai de Nuxa, já morreu. Sofreu muito na prisão indonésia e morreu. Já morreu fora, morreu em Portugal. Havia outra pessoa que estava ligada ao Morelti, João Carrascadão,
que depois foi fundador da UDT. Da UDT. Ok? Também estava no Morelti. Morelti, Movimento Revolucionário para a Libertação de Timor. O papel de João Cascalão, Justino Mota, e há mais. Então, o sentimento nacional havia. Faltava a liderança. Esta liderança coube a um partido político, que desde o princípio disse libertação, independência total e sem condições de Timor-Leste. Esse partido político, essa organização política chama-se Fratilim. Perdoe-me estar a fazer propaganda ao meu partido. Mas são factos. Não é interpretação dos factos, são factos. Basta consultar e estudar o material, eu peço que vocês estudem. Não acreditem no que eu estou a dizer. Não acreditem, estudem. Ouçam outras pessoas. História é uma ciência muito complicada. Eu conto uma verdade, eu só vi isto, eu não vi tudo. Eu só vi este ângulo, eu não vi este ângulo. Exatamente. Ok? Então vocês não acreditem em tudo o que eu digo. Vão testar outros, vão consultar fontes. Eu tenho de esclarecer uma coisa. Eu não falo em nome de nenhuma instituição. Certo. Nenhuma. Eu não represento ninguém. Nem represento a minha mulher. Porque, apesar de ser minha mulher, nós não temos pontos de vista iguais. Iguais, exatamente. Então, eu falo pela minha boca. Assumo a responsabilidade do que eu digo. Eu digo que a independência de Timor não foi uma questão de armas. Foi uma questão de almas. Não. O armamento foi importante, mas não foi o único decisivo. Mais importante do que o armamento era o almamento. Almamento é a preparação das almas. Aqui dentro, o que é que está aqui dentro? Qual é o nosso pensamento? Qual é o nosso sentimento? Para onde é que está os nossos olhos estão para onde? Para o futuro. Futuro livre, futuro soberano. Então eu chamo isto a raiz de termos atingido, a causa profunda para termos atingido a restauração da independência e identidade. Terminou a bipolaridade. Passamos por um período de unipolaridade e entramos na multipolaridade. Só que há um problema. Jacinto. Eu não sei se nós vamos entrar num mundo multipolar. Eu vou ser provocador. Eu vou provocar. Eu digo assim. Eu, enquanto combatente de Timor-Leste, cidadão do país, eu quero um mundo multipolar, onde várias vozes falam. Mas eu admito a hipótese de voltarmos a um mundo bipolar, onde os novos polos, bipolo, vai ser China, primeira potência no mundo, e os Estados Unidos. Durante algum tempo, vão ser os dois. A Rússia não. A Rússia é uma grande potência militar, mas ainda não é uma potência económica. Segundo os dados que eu recebi, a Rússia está neste momento na sétima ou oitava economia do mundo. Mas a Rússia ainda tem muitos desafios para poder chegar à terceira. Talvez, é uma interrogação, talvez, em 2030, a Índia é a terceira maior potência. Primeiro, China. Segundo, Estados Unidos. Terceiro, Índia. Ok? Quarto, Indonésia. Então quer dizer o quê? Que provavelmente a Rússia vai levar tempo a ser uma potência económica. Tem todas as condições para ser uma grande potência. Mas, vamos ver como é que as coisas correm. A Indonésia é nosso vizinho, perto de 300 milhões de habitantes, mais de 17 mil ilhas. Então, nós temos desafios. É o desafio de um pequeno país que tem que estar
que tem de garantir a sua sobrevivência e a sua afirmação entre dois gigantes. A Indonésia, uma economia trilionária, a Austrália, uma economia trilionária. É o desafio que nós temos. Tendo em conta o nosso passado glorioso, então, eu creio, se nós formos sérios, nós temos de capacidade toda, potencial, para agarrar este desafio, transpor o obstáculo e voltarmos a consolidar a nossa soberania, reforçar a nossa independência e aprofundar a nossa democracia, para fazer a felicidade do nosso povo. Em última análise, o importante é que o nosso povo viva com dignidade, seja feliz e realize o seu futuro. Tem um potencial grande à sua frente. Por isso, quando a gente pergunta a Timor-Leste, onde é que Timor-Leste nasceu? Resposta, Lifau. Porquê? Quando o padrão entra lá, começa a separação. Devagarinho, levou 500 anos. 500. O processo histórico é um processo lento. Mas terminou com uma identidade forte. Uma identidade que não queria ficar desfeita, destruída. E resistiu a tudo. A melhor prova da identidade foi a resistência que o nosso povo fez contra um ocupante criminoso, ilegal, cruel. Nós não derrotamos a Indonésia. Seria estúpido da nossa parte pensar que podíamos vencer a Indonésia. Se armássemos todos os homens. Interessante, doutor. Com Kalashnikov, uma G3, uma autometralhadora, todos os habitantes de Timor, somos menos do que o exército da Indonésia. Então, tu nunca podias vencer a Indonésia pela força das armas. Tu só podias conquistar o teu objetivo. O teu objetivo não é vencer a Indonésia. Vencer a Indonésia, exatamente. O teu objetivo é ser soberano. Poder escolher o teu futuro de acordo com os teus sentimentos, as tuas aspirações, o teu pensamento. E é isto que Timor-Leste conseguiu. Não foi vitória de armas, foi vitória das almas. Por isso é que eu digo, eu brinco com a palavra e digo, não foi armamento, foi almamento. Não foram armas, foram almas. Mas a alma pegou em arma, correto. Não foi a arma que pegou na alma. Minha interpretação. Então, primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, né? A raiz de tudo isto é a nossa identidade. Esta identidade, em alguns historiadores, dizem que começou no século XII. Alguns historiadores dizem isto. Outros dizem que não, que começou quando o padrão foi colocado em Lifau. Ok, mas como é que nós, timorenses, soubemos misturar os elementos intrínsecos, os chamados fatores endógenos, com o fator exógeno? Qual era o fator exógeno? O que veio de fora. 2. Língua portuguesa e religião católica. Quando misturamos tudo isto, deu uma alma única. Esta alma chama-se leste timorense. É a nossa identidade. 9 países: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Timor-Leste, Portugal e São Tomé e Príncipe. Um país tem de saber integrar-se primeiro na região, mas no mundo. Nós, com a ASEAN, vamos ter uma integração mais profunda, mais alargada, na região em que nós estamos, nesta macro-região. Com a CPLP, vamos estar nos 4 cantos do mundo. Estamos na Europa, na África e na América Latina. É uma forma de, digamos assim, acelerarmos o nosso processo de globalização, a nossa entrada no mundo. Eu costumo utilizar esta frase, né? O nosso parentesco de alma é muito grande. As nossas fronteiras são amplas. A fronteira de Timor chega à América Latina, chega à Europa, chega à África. Interessante. Que grande país. É o parentesco da alma. Parentesco da alma, exatamente. Está a ver? É isto. Temos de saber trabalhar com capital simbólico. Valorizar o papel de Portugal.
valorizar o papel dos países africanos, que foram a nossa primeira retaguarda. Eu não me esqueço da solidariedade australiana, dos civis, homens e mulheres que morreram cá, os 5. Bellable 5, Roger East, morreu cá. No dia 8 de dezembro foi morto no cais. Misturaram o sangue deles com o sangue de Maubere. Então nós não podemos esquecer. Correto? Um filho da ASEAN morreu cá. Kamal Bamades, 12 de novembro de 91. Malasiano. Morreu connosco. Cemitério de Santa Cruz. Misturou o sangue com o sangue de Maubere. Nós somos solidários e gratos a eles. Ok? Esta é a nossa história. É preciso conhecer a história. Por isso, mais uma vez, a este grupo, este núcleo, que está a fazer a narrativa leste-timorense. Este grupo faz muito bem. Tem, meu dever, não é favor, meu dever, apoiar-vos. Conhecer a nossa história. Muito obrigado. Quando a gente conhece a nossa história, não tem medo do futuro. Porque sabemos a força que temos. Exatamente. E não podemos apagar essa força. Se a gente não bebe desta força, não pode caminhar para o futuro. Para o futuro. Vai andar coxo. Ou então cego. Mata-na-ia. E conseguir também falar na língua portuguesa, levando o dedo. Primeira coisa que o nosso país, no meu ponto de vista pessoal, devia fazer é repensar uma estratégia de desenvolvimento. Nós pensamos muito no petróleo e no gás. Mais importante do que o petróleo e o gás é a qualificação dos seres humanos. Investimos pouco na agricultura, pouco na habitação, pouco no saneamento, pouco na saúde, pouco na educação. Meu ponto de vista é um erro. Ok? Primeiro ponto. Não há um diálogo nacional sobre o desenvolvimento. É aqui, dentro deste diálogo, que eu coloco o problema da língua portuguesa. Para afirmares que tu és único, português, combinado com o teto, em parceria com o teto, podem ser um instrumento de reforço da nossa alma, da nossa soberania, do nosso rosto, do nosso desenvolvimento, da nossa afirmação na região e no mundo. Agora, a liderança Maubere, a liderança leste-timorense, foi sábia. Tomou uma decisão correta. Tornar o teto língua nacional e oficial e o português línguas cooficiais. Então eu digo, o teto vai avançar com o português e o português vai avançar com o teto. Não pode separar. Não podem caminhar separados. Tem de caminhar como uma parceria. O tétum e o português. O português não vai crescer matando o tétum. Nós não vamos assassinar a nossa língua-mãe. Seria estúpido da nossa parte assassinar a nossa língua-mãe. O que dizemos? Realize uma parceria, um casamento. O português vai andar, o tétum vai modernizar. O português vai expandir, o tétum vai ser uma língua da modernidade, científica e tecnicamente capaz. Fantástico. Este é o problema. E vai ajudar a compreender os desafios do desenvolvimento. Meu ponto de vista. Então, erramos não é na escolha, é nos meios para fazer avançar a parceria, a unidade estratégica entre o tétum e o português. O tétum avançou muito. Hoje, praticamente, mais de 95% da população fala tétum. Mas fala mal e escreve mal. Não sou eu que digo, são os linguistas timorenses, nossos compatriotas leste-timorenses, que dizem isso. O mais distinto e o mais conhecido dos nossos linguistas é o professor Benjamin Corte Real. Ele próprio diz, acabamos por não falar bem nenhuma língua. Então é preciso fazer um esforço. Então, queremos modernizar o tétum, dar ao tétum a capacidade de recolher a linguagem da ciência, da tecnologia, da modernidade, que junta com o português. Queres fazer avançar o português pelo território da pátria Maubere, pelo território de Timor-Leste, associa o português
ao tétano. E hoje já temos muita coisa da língua portuguesa que está no tétano. Sim. Quando a gente começa a ver timorense a falar, eu não sei, eu não sou nenhum especialista, eu sou analfabeto, mas palavra de honra, mais de 30% do tétano já é português. Exato. É ou não? Exato. Não sei, temos que falar com os linguistas. É uma das coisas interessantes. Eu tive a oportunidade de participar nas últimas iniciativas sobre problemática da língua portuguesa. Eu acho que, apesar de tudo, já se deram alguns passos importantes. Agora, é preciso ver uma coisa. Não basta definir a política. É preciso definir estratégia, objetivos e recursos. Eu quero ir para a Lua. Você vai para a Lua de táxi? Taitula, táxi azul? Ou vai apanhar o táxi em Bali? Bluebird, azul, para ir para a Lua. Não, você tem de ter foguetão. Então, você definiu um objetivo. Quero ir para a Lua. Precisa ter foguetão. Para ser foguetão, você precisa ter cientistas treinados. É exatamente com a língua. O que é que tu queres com a língua? Tu queres expandir a língua. Queres fazer uma parceria com o tétano. Então serve de 4 pontos. 1. Função pública. 2. Sistema de ensino. 3. Importante. Comunicação social. Correto? 4. Igreja Católica. A Igreja Católica pode ser um parceiro estratégico no reforço da alma timorense, da identidade timorense. Porquê? Porque a maior parte, e provou-se agora quando Sua Santidade o Papa esteve cá, a esmagadora maioria são cristãos, são católicos. Então é possível fazer uma parceria com a Igreja Católica, com a Universidade Católica, com as instituições de ensino pertencentes à Igreja, para ajudar a desenvolver os meios de comunicação social, as rádios oficiais, privadas ou públicas, e a rádio comunitária tem um papel extraordinário. É uma questão de saber trabalhar com esses instrumentos. Você definiu política, definiu estratégia, não deu meios, está paralítico. Eu gosto de ver os jovens com a iniciativa. E então, quando uma pessoa preocupa-se com o passado, ela está preocupada com uma pergunta. Responder uma pergunta. De onde é que eu venho? Qual é a minha origem? Quais são as minhas raízes? Eu não caí de paraquedas. Certo, certo. Eu tenho um passado. Se eu conhecer o meu passado, eu vou ter um aissuac na mão. Eu vou ter um instrumento, uma ferramenta para estar bem no presente e ter capacidade para construir o futuro. Certo. Há muita gente que quer prever o futuro. Eu acho mais importante do que antecipar, prever, predizer o futuro, é construir o futuro. Nós queremos ser protagonistas. Nós queremos ser agentes ativos. Nós queremos ser atores. Homens e mulheres leste-timorenses querem ser atores. Um cidadão só é cidadão quando está consciente. Quando não está consciente, é um eleitor. De 5 em 5 anos, ele vota. Mas ele, se perguntar qual é o problema que o teu país tem, ele não sabe. Não é cidadão, é eleitor. Ele é enganado pela propaganda eleitoral de 5 em 5 anos. É também uma coisa não contribuir para a qualidade da democracia, não é? Exatamente isto. Não há democracia sólida sem cidadania consciente. Exatamente. Cidadão responsável é um eleitor esclarecido. Não dá o voto a um pateta qualquer. Exato. Ele vai dar o voto conhecendo qual é o programa. Ele não vai ser enganado. Ele vai chamar a atenção ao político. Você prometeu isto. O político ou a política. Você prometeu, mas não cumpriu. Você é aldrabão. Não falou verdade. Sim. Eu sou cidadão. Eu sou cidadão.
eu quero estar atento ao meu país. Eu não quero ser enganado. Ok? Eu só posso ter orgulho de ser timorense se eu conhecer as minhas raízes. Se eu não conheço as minhas raízes, eu não tenho razões para ser orgulhoso. Agora, quando eu conheço o meu passado, eu sei olhar para trás, eu sei de onde vim. Nessa altura, eu sei que na história, a história é feita com ativo e passivo, com pontos negativos e pontos positivos. Toda a história da humanidade é assim. Fizemos coisas erradas, fizemos coisas certas. Vamos aproveitar dos nossos erros para não voltar a repetir. E vamos aproveitar o bom que fizemos no passado para avançar ainda mais. Trampolim para ir mais longe. Ok? Agora, eu digo assim, né? Mensagem aos jovens. Uma das lições que nós aprendemos na luta de libertação é esta. Nunca desistas. Quem desiste, acabou vencido. Resiste. Porquê? É a palavra de ordem. Resistir é vencer. Cada dia que tu resistes, cada dia em que tu não desistes, cada dia em que tu lutas com os teus meios, à tua maneira, tu estás a criar o caminho para a independência. Nunca desistir. Hoje o nosso país, estas palavras são minhas, o nosso país vive momentos difíceis. Alguns falam em crise política. Eu não vou discutir isso. Estamos a terminar a nossa conversa. Não vou discutir isso. Não vamos fazer um segundo ponto sobre o que é crise política. Eu não sou professor de ciências políticas, mas acho que o país vive hoje uma crise de valores. A pouco e pouco está a ficar para trás o interesse nacional. As pessoas estão à procura do seu interesse pessoal. E o amor pela pátria parece um bocadinho distante. Então, vamos aprender o nosso passado para aprender a amar a nossa pátria. E para perceber que ela tem um futuro. Mas que este futuro depende do nosso suor. O tempo agora não é de sangue. O tempo agora é de suor. Né? Não é preciso derramar sangue. É preciso suor, esforço. Com suor, nós vamos chegar lá. É preciso algum sofrimento? Sim. É preciso algum sacrifício? Sim. Eu hoje quero dançar. Não vou dançar. Porque tenho de estudar um bocadinho. Então, eu tenho de dizer não a alguma coisa, fazer um pequeno esforço, sofrer um bocadinho, sacrificar um pouco, mas perceber que o objetivo maior é o engrandecimento do nosso país. Para deixar aos nossos filhos e aos nossos netos um país digno. Ou não há pobres. Enquanto houver pobres, um país é pobre. Não é a pessoa que é pobre. É a elite política que é pobre. É o país que é pobre. Não libertou-se da pobreza. Correto? Quando você tem meios para libertar da pobreza e o país continua a ter crianças raquíticas, crianças que na escola não aprendem, vão para a escola, ficam 2 horas e estão batanduco, o futuro está a ser estragado, hipotecado. Quando você não dá força a uma criança, não prepara o caminho do futuro. Eu não sou professor, mas é a minha experiência de velho. Então, por favor, não desistam. Vamos estar atentos. Meios de comunicação social são uma arma para a nossa libertação. Não é para matar, não é para humilhar, não é para oprimir ninguém. Não é para Tolok e Bossok. É o tempo de dizer a verdade. Exato. Olhos no futuro. Com humildade. Vamos aprender um pouco com os sábios. O sábio não humilha, não critica, orienta. O sábio corrige, sem precisar de humilhar, nem de insultar ninguém. Quando a gente humilha alguém, ofende alguém, critica de uma maneira negativa alguém, é porque está mal. Obrigado, não tem doutor. caminho para a sabedoria, ok?